Olá, boa tarde, boa quinta-feira para você. Muito obrigado por estar com a gente aqui na Novo Tempo. E enquanto você almoça, a gente atualiza as principais notícias do dia. Passagem de ônibus vai subir novamente em Cachoeira do Sul. A partir de amanhã, passageiro vai pagar R$ 4,70. Rio Grande do Sul vai ter novos voos diretos de cidades de interior para São Paulo. 4 municípios vão ter operação da Gol para o aeroporto de Guarulhos. Vamos falar hoje sobre acidentes de trânsito e sobre um pequeno trecho da BR-153 em Cachoeira do Sul, responsável por um grande número de vidas perdidas. 2021, 6 acidentes foram registrados pela Polícia Rodoviária Federal. Os números se distribuem entre os meses de fevereiro e outubro. Operação do Ministério Público desmantela na Serra Gaúcha esquema criminoso com risco para alimentação. Cavalos eram abatidos e carne misturada em bifes de hambúrgueres. E ainda vamos falar sobre o nascimento de bebês prematuros. Lena Caetano vai mostrar em reportagem especial o trabalho feito em Cachoeira para apoio aos recém-nascidos e também às famílias. E já estamos esperando a sua participação. Comente as reportagens, conte notícias pra gente, envie sua foto, seu áudio ou então o seu vídeo. O nosso WhatsApp é o 51997697129. Dá para participar também pelo Face? É só comentar na transmissão ao vivo do jornal em facebook.com/TV Cachoeira. Mande a sua mensagem agora. O NT Sul já está no ar. E nós vamos atualizar os números da Covid em Cachoeira do Sul. Ontem foram contabilizados mais 15 casos. Tem mais 28 suspeitos aguardando testes, 76 descartados e 11 recuperados. Com esses dados de quarta, Cachoeira do Sul totaliza, desde o início da pandemia, 11.627 casos confirmados, 120 ainda são suspeitos, 12.233 já descartados, 11.307 recuperados e 214 mortes por Covid. No Hospital de Caridade e Beneficência, em Cachoeira do Sul, 5 pacientes internados fazem tratamento contra a Covid. 4 estão na UTI e 1 está na enfermaria. O Ministério da Saúde divulgou nesta semana a aplicação da terceira dose para maiores de 18 anos. Enquanto alguns estados já iniciaram a aplicação, aqui em Cachoeira do Sul, a dose de reforço segue sendo aplicada somente na população acima de 60 anos, nos trabalhadores de saúde e em pessoas com comorbidades e imunossuprimidos. Confira agora na reportagem. A Secretaria de Saúde de Cachoeira do Sul segue a recomendação do governo do estado. Por enquanto, a dose de reforço é aplicada apenas em idosos acima de 60 anos, profissionais de saúde e pessoas com comorbidades e imunossuprimidos. O Ministério da Saúde anunciou na terça-feira, dia 16, que todos os brasileiros com mais de 18 anos estão aptos a tomarem a terceira dose do imunizante que protege contra a Covid-19. Em Cachoeira, essa redução na idade deverá ser feita de forma gradual, com a chegada de mais doses. Nós vamos fazer paulatinamente conforme for liberado pelo governo do estado. É essa a orientação que nós temos, né? Se tu me perguntar se hoje nós temos doses para a primeira dose, para a segunda dose e para a dose de reforço, sem problema nenhum. Hoje tu vai numa das principais USs, o S1, o S4, o S14, tu vai ter essas doses. Claro que a partir do momento que tu libera para de 60 anos para cima, ser de 18 anos para cima, isso vai colocar um contingente em torno de 40 mil pessoas para fazer vacinação novamente. Então, isso vai ter que ser muito bem organizado, né? E isso nós vamos fazer conforme a orientação do governo do estado. No momento, dentro dos critérios que atualmente são estabelecidos pelo governo do estado, nós temos dose. A partir do momento que se liberar essa situação de 18 para cima oficialmente pelo governo do estado, daí então nós vamos ter que organizar uma fila como nós fizemos lá no início do ano. As orientações de como irá funcionar a aplicação para a população acima de 18 anos ainda deverão ser discutidas e informadas em um relatório da Comissão Intergestores Bipartite, formada por representantes de secretarias municipais e o governo do estado.
Enquanto isso, o município segue aplicando as primeiras doses em adolescentes acima de 12 anos. A dose 2 também está sendo aplicada conforme a data prevista na carteira de vacinação. Já para a dose de reforço, o tempo de aplicação foi reduzido de 6 meses para 5, conforme a orientação do Ministério da Saúde. Essa redução para 5 meses ela é extremamente importante para a comunidade de Cachoeira, até porque nós temos observado que as pessoas que têm baixado a UTI, vindo a óbito no Covid nos últimos meses, né, no último mês principalmente, normalmente são pessoas com mais idade e com algumas comorbidades, pessoas mais frágeis. Portanto, essa dose de reforço ela é fundamental, porque ela aumenta a segurança que essas pessoas têm em relação às defesas do Covid. Então, é realmente muito importante fazer aqueles que chegarem nesse momento para tomar a terceira dose é fundamental. E essa redução de 6 meses para 5 meses, claro que é importante também, porque possibilita que um maior número de pessoas consiga fazer as doses, né, mais rapidamente, portanto, aumentando o nosso cinturão de segurança contra a Covid, né, e facilitando para que a gente consiga consolidar a imunidade coletiva na população. Em Cachoeira do Sul, até quarta-feira, 7.344 pessoas já haviam recebido a dose de reforço. Isso representa 12,58% da população que já recebeu as 2 doses ou a vacina de dose única, que também precisa receber a dose adicional. Quem se enquadra nos requisitos para receber a terceira dose deve ficar atento e contar 5 meses após a aplicação da segunda. Quando completar esse prazo, a pessoa deve procurar os locais de vacinação. E o governo do Rio Grande do Sul anunciou ontem mudanças nos protocolos de enfrentamento da Covid-19, flexibilizando algumas regras e mantendo outras. Somente 4 protocolos continuaram obrigatórios. São eles: usar máscara em todos os locais, isolamento de pessoas com Covid, álcool em gel para trabalhadores e comprovante de vacina para locais com aglomeração. As demais regras viraram recomendações. Essas informações estão todas disponíveis em nosso site, tvcachoeira.novotempo.com. Lá é possível ver em detalhes as regras que seguem obrigatórias, essas que eu acabei de mencionar, e também as regras que foram flexibilizadas, destacando. Isso vale para o Rio Grande do Sul. O prefeito de Cachoeira do Sul, José Otávio Germano, informou ontem que o executivo não vai ter o chamado turno único de serviço. O secretário de governo, Hélio Garcia Júnior, afirmou que, nesse momento, é preciso trabalhar e que a comunidade não pode perder acesso aos serviços da prefeitura. Nesse fim de ano, portanto, os serviços da prefeitura de Cachoeira do Sul seguem normais. E prepare o bolso, a passagem do ônibus vai subir em Cachoeira do Sul. A partir de sexta-feira, o valor sobe para R$ 4,70. O acréscimo é de 25 centavos. A empresa solicitou o valor de R$ 4,98, no entanto, a solicitação não foi atendida pelo prefeito. Mesmo assim, o reajuste é compreendido diante dos custos de operação da frota no município. A passagem escolar também subiu, passou de R$ 2,30, passou para R$ 2,35. Entre 2011 e 2021, o Brasil reduziu em 30% o número de mortes causadas por acidentes de trânsito. O índice positivo está ligado às campanhas de conscientização praticadas pelo governo federal. Ainda assim, as vidas perdidas nas estradas brasileiras entram em um somatório de fatores. Aqui em Cachoeira do Sul, um pequeno trecho na BR-153 chama a atenção pelo alto número de ocorrências e pelas vidas que já foram ceifadas nesse local. Gente, uma mulher morreu na manhã de hoje após ser atropelada por um carro no quilômetro 398 da BR-153, no trecho da Paineira, em Cachoeira do Sul. Que a população de Cachoeira se conscientize, não largue seu cavalo em via pública,
porque vocês estão arriscando a tirar a vida de uma família toda. O alerta tem sido constante, né? Aqui no Telejornal NT Sul, por parte das autoridades também, que acidentes mais graves poderiam acontecer. O segundo acidente ocorreu na madrugada de domingo e vitimou o cirurgião dentista Rodolfo Cassol, de 33 anos. A vítima conduzia um Volkswagen Golf pela BR-153 no trecho da Paineira. O trecho arborizado e de pouca entrada de luz traz lembranças ruins de quem passa por aqui. A população cachoeirense tem conhecimento que este lugar já tirou a vida de diversas pessoas vítimas de acidentes fatais. A Paineira, na BR-153, não remete à árvore florida que muitos conhecem. Bem pelo contrário, aqui o retrato é de tristeza, verdadeiro sentimento que passa por essa região. A BR-153 é o principal acesso de Cachoeira do Sul. A rodovia faz a ligação entre a BR-290 e a RSC 287, duas das principais vias do estado do Rio Grande do Sul. Aqui nas proximidades do município está o trecho mais temido dessa estrada. A Paineira fica entre os quilômetros 398 e 401 para quem chega em Cachoeira. Há anos, essa extensão da rodovia é sinônimo de frequentes acidentes. A longa reta com elevações é uma das características do lugar, além de vários acessos em toda a dimensão da rodovia. Não existe uma explicação clara para esses desastres. Parte dos usuários e moradores da redondeza concordam que o local carrega um histórico pesado. Deu vários acidentes, tudo aí. Eu acho um caso que botar um quebra-mola ou uma sinaleira, um troço assim, né? Um pardal, quem sabe. O senhor mesmo já quase se acidentou? Já, quase aqui mesmo. Um dia vinha vindo aqui, um cara cortou a frente aqui, ó. Quase me arrebenta. Eu não me arrebentei, que eu vinha vindo devagarzinho. Que o problema é muito caminhão e carreta, né? Que eles não respeitam nada. Que eles passam e, tipo, eu que ando de moto, eles nos prensam, assim, sabe? Pro acostamento. Principalmente domingo. Moto, racha, madrugada, racha direto, assim, ó. Moto com moto, carro com carro. Tem bastante... Você escuta só pelo barulho. Só pelo barulho. Em 2021, 6 acidentes foram registrados pela Polícia Rodoviária Federal. Os números se distribuem entre os meses de fevereiro e outubro. As causas são as mais variadas: velocidade incompatível, animais na pista, ultrapassagem indevida e ingestão de álcool. O porta-voz da PRF, Felipe Bart, salienta que a polícia não identificou uma causa específica para esses acontecimentos em sequência. E analisando os acidentes graves ocorridos nos últimos anos, nós não identificamos nenhum problema no trecho, na sinalização ou na rodovia que venha especificamente a contribuir para esses acidentes. Os acidentes eles acabam ocorrendo de forma esparsa e distribuída ao longo das 24 horas. Não há uma grande incidência, por exemplo, de acidente à noite, não há uma grande incidência de acidente nos acessos de entrada e saída da rodovia, são simplesmente acidentes variados, com causas variadas, tá? Mais ou menos cada acidente de um tipo. Esse trecho também é cenário para homenagens de pessoas que morreram aqui. No caso aqui, flores, enfim, foram plantadas em homenagem ao dentista Rodolfo Cassol. Na ocasião, o carro do cirurgião dentista saiu de pista e colidiu contra uma árvore às margens da rodovia. Com a violência do impacto, o veículo explodiu. Bart comentou sobre isso. É uma característica do nosso estado, árvores ao longo da rodovia. A gente sabe que o DENIT, dentro da possibilidade, coloca
defensas nos locais com maior movimento e maior risco de saída de pista e colisão com árvores, mas a gente sabe também que não há condições de fazer isso em todos os trechos das rodovias do nosso estado. Então, é muito difícil a gente querer dizer que retirando uma árvore vai resolver o problema ou colocando um trevo vai resolver o problema. O que podemos dizer é, com certeza, um estudo de engenharia que já foi feito, inclusive, eu sei, pelo DENIT, que consiga melhorar a sinalização, que já é boa, com certeza vai ajudar na segurança dos usuários. Esse estudo é defendido pela professora de Engenharia de Transportes e Logística da UFSM, Brenda Medeiros. Os diversos acessos distritais também contribuem para esses acidentes. O ideal é que se faça um estudo específico do local, estudando quais foram os acidentes, quais foram os tipos de acidentes, para a gente entender os fatores contribuintes. A gente precisa dar uma olhada no que está acontecendo nesse ponto para poder também sugerir quais seriam medidas para reduzir esses acidentes. Esse ponto em específico, ele tem uma questão de acessos, né, que é acesso para algumas localidades aqui distritais na região. Esse é um ponto que precisa ser observado e bem estudado. Será que a velocidade da rodovia nesse ponto é compatível com esses acessos? Né? A questão, por exemplo, aqui do entorno, nós observamos que poucos pontos têm local para acostamento. Né? Então, numa parada de um veículo, onde se faz essa parada, a necessidade? Né? Então, são alguns pontos que dá para se levantar e se olha como um fator contribuinte. O painel estatístico da Polícia Rodoviária Federal mostra o número de ocorrências nos últimos anos, com destaque para 2019, quando 3 acidentes graves foram registrados. Hoje, o grande desafio seria unir a conscientização dos motoristas com a sinalização e proteção adequada ao condutor. A gente precisa de bons desenhos viários, de bons projetos e de elementos que salvem vidas. Quando a gente fala em gradil, em guardrail, que são aqueles elementos que protegem a saída de pista, quando a gente fala, por exemplo, em elementos separadores nas vias onde são de pista simples, que evitariam as colisões frontais, que são tão perigosas. Então a gente precisa trabalhar com os 3 juntos, né? Não é somente colocar a responsabilidade no condutor, né? Dizendo, é tudo fator humano. Não somente, a gente tem muita coisa que se pode fazer do ponto de vista de melhor engenharia. Essa situação é triste, né? E a gente apela para essa questão de consciência dos motoristas. É claro, tem ali aquela pista auxiliar que seria ideal para fazer ultrapassagem numa pista que não tem muitos pontos para isso, mas é preciso que os motoristas tenham cautela, especialmente moradores da região, paciência para atravessar a rodovia, para a gente não ter estas histórias tão tristes de pessoas que terminam perdendo a vida em acidentes nessa região da Paineira. E quem sabe mais sinalização, quem sabe redução de velocidade poderiam contribuir para ajudar a amenizar esse problema. Gente, o prefeito José Otávio Germano indicou a vereadora Carolina Larrondo, de 37 anos, como nova líder do governo junto à Câmara de Vereadores do município. Carolina é vereadora pelo Progressistas e está no seu primeiro mandato. A Gol Linhas Aéreas anunciou ontem o início dos voos de 4 cidades do Rio Grande do Sul para o Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. As novas rotas foram anunciadas pelo governador Eduardo Leite e pelo presidente da Gol, Paulo Kakinoff. Vai ser a partir do ano que vem que moradores ou visitantes de 4 cidades do interior do Rio Grande do Sul poderão chegar mais rápido até Guarulhos, em São Paulo. É que a Gol terá voos diretos de Pelotas, Uruguaiana, Santo Ângelo e Santa Maria para o Aeroporto Internacional de Guarulhos. Nós temos todo um trabalho de preparação logística, infraestrutura aeroportuária, redesenho dos horários dos voos, para que eles possam chegar ao banco de conexões de Guarulhos e oferecer o maior nível de conveniência para as pessoas. Então, esse trabalho foi desenvolvido com um grupo muito grande de pessoas, envolvendo aqui no estado do Rio Grande do Sul todo o grupo executivo, secretário de Transporte, Secretaria de Finanças, né, a Fazenda, e um grupo de parlamentares que lidera a Frente Parlamentar de Aviação. Com isso, a Gol terá voos diretos para 7 destinos no estado, incluindo Porto Alegre,
Caxias do Sul e Passo Fundo. É interessante destacar que esse trabalho aconteceu justamente ao longo da pandemia, né? Com todas as diversidades que o governo do estado, que a própria companhia aérea, o setor teve, nós não deixamos em nenhum momento de trabalhar no desenvolvimento desse projeto. As operações em Pelotas serão iniciadas em 17 de janeiro de 2022. A rota entre Uruguaiana e Guarulhos tem início previsto para 5 de abril. Santo Ângelo receberá voos diretos de Guarulhos a partir de 4 de julho. A rota entre Santa Maria e Guarulhos terá operações em 26 de outubro do ano que vem. No momento de definir onde os investimentos acontecem, essa conectividade faz toda a diferença. O governo do estado tem um programa de desenvolvimento da aviação regional, que oferece redução de impostos no combustível da aviação, mas não é só isso que determina esse investimento, é também toda a condição de interesse econômico. Então todas as reformas, toda a reorganização econômica do estado do Rio Grande do Sul certamente alavanca esta disposição. Informações importantes, né? O desenvolvimento regional da aviação aqui no Rio Grande do Sul, não apenas com aquelas rotas mais curtas, mas com rotas importantes, trajetos importantes, como essas ligações dessas 4 cidades aqui de interior do estado, diretamente com São Paulo, o Aeroporto Internacional de Guarulhos. Bom, nós estamos chegando ao nosso primeiro bloco de interatividade. Como eu sempre destaco aqui, nós sempre contamos com a sua participação, com o seu recado, com o seu olhar atento, a sua opinião sobre aquilo que acontece no dia a dia da nossa sociedade, da nossa cidade. Mande sua mensagem pra gente, conte sua notícia, mande sua opinião. Você pode mandar áudio, vídeo, foto, o que você preferir. O WhatsApp é o 51997697129. Estou esperando seu recado e já estou indo aqui para a tela. No facebook.com/TV Cachoeira, mesmo conteúdo que vai ao ar para a televisão, você acompanha através de live, com a facilidade de comentar, de mandar o seu recadinho. Tá com a gente aqui a Ana Aires, mandando um boa tarde para todos. Obrigado, Ana, pela participação. Uma ótima quinta-feira. A Franci Rosa também está com a gente. A Juara Barbosa diz que adora assistir o programa. Vocês deixam a gente sempre bem informados. Obrigado, viu, Juara? Obrigado pela mensagem. Sempre que quiser, mande mensagem, conte notícias pra gente aqui também. Rosa Maria Oliveira, boa tarde. Sou Rosa Maria de Canoas. Agora estou morando em Biguaçu, Santa Catarina. E a Rosa está de olho na telinha também. Obrigado pela companhia com a gente aqui na Novo Tempo. Bom, vamos para a tela. Daqui a pouquinho a gente vê mais recados aqui do Face. Vamos para as mensagens dos telespectadores através do nosso WhatsApp. O pessoal já vai projetar aqui o nosso software de automação das mensagens. Está aqui a Rita. Parabéns aos funcionários da Conecta. Eles trocaram os postes na rua São Vicente, bairro Gonçalves, e também mudaram a casa do João de Barro. Grande atitude da equipe, respeitando a natureza. Vamos ver aí a foto que a Rita manda pra gente. Olha aí, ó, o pessoal cuidou. Fez até a mudança do João de Barro, né? Legal, é isso aí, tem que cuidar do meio ambiente. Parabéns à equipe da Conecta. Quem mais? A Andriara Moraes está com a gente, ela é de Cachoeira do Sul. Como faço para espantar abelhas? Todo dia passa enxame onde moro e no forro do meu quarto está cheio delas. Tenho medo por conta das crianças. Alguém sabe o que faço? E a Andriara mandou um vídeo para a gente aqui. Vamos ver esse relato que ela faz. Olha aí, é um enxame considerável de abelhas, né? Uma situação que é perigosa, os insetos podem atacar. Andriara, obrigado pela sua mensagem. Um momento para a gente esclarecer. Você pode procurar o Corpo de Bombeiros, viu? Ligue para a emergência dos bombeiros, peça ajuda, que os bombeiros poderão te auxiliar aí nesta situação, tá bem? Obrigado pela participação com a gente. Quem mais? O Alex também está com a gente. O Alex é de Encruzilhada do Sul. Ontem foi dia de fazer a segunda dose. Vamos fazer a vacina porque o coronavírus não está controlado. Alerta aqui o Alex. Vamos ver foto que o Alex encaminha para a gente. Tá aí a foto da segunda dose sendo recebida pelo Alex. É isso mesmo, né, Alex? Segunda dose recebida, vacina no braço e daqui a pouquinho vem a dose de reforço, né? Obrigado aí a você que já interagiu com a gente. Vai mandando sua mensagem, contando sua notícia. Daqui a pouquinho a gente coloca na telinha aqui também. A seguir, tem reportagem especial da série sobre a história do trem no Rio Grande do Sul e de municípios influenciados pelas ferrovias. Operação do Ministério Público desmantela na Serra Gaúcha esquema criminoso com risco para alimentação. Cavalos eram abatidos e carne misturada em bifes de hambúrgueres. E ainda, vamos falar sobre o nascimento de bebês prematuros.
Lena Caetano vai mostrar em reportagem especial o trabalho feito em Cachoeira para apoio aos recém-nascidos e também às famílias. O NT Sul volta em instantes. Meio-dia e 29 agora, o NT Sul já está de volta ao vivo. Boa tarde para você que está chegando, ligou sua TV, está almoçando com a família ou assistindo sozinho também, quem sabe pelas redes sociais. Obrigado pela companhia com a gente aqui na telinha da TV Novo Tempo. Aliás, te convido já a participar também com a gente. Daqui a pouquinho tem mais um bloco de interatividade e é assim que a gente constrói o telejornal NT Sul todos os dias, com o olhar da nossa comunidade, com a sua participação, com a participação do nosso telespectador. Nosso WhatsApp é o 51997697129. Ou então, você pode comentar aí através das nossas lives, tem duas, uma no Facebook e outra no YouTube, facebook.com/TV Cachoeira e ainda o YouTube, youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. Vamos falar sobre o tempo? Mais um dia começou nublado em Cachoeira do Sul, mas deve melhorar ao longo desta quinta e a partir de amanhã o predomínio deve ser de sol. Vamos ver os detalhes agora na previsão para Cachoeira do Sul e também para todo o Rio Grande do Sul. Quinta-feira amanheceu com muitas nuvens em Cachoeira do Sul, mas o sol deve aparecer um pouquinho ao longo do dia. Fez frio de manhã, mínima 14 graus, máxima 24. Sexta-feira volta a ter o predomínio do sol, marcando o início da escalada do calor numa sequência de dias quentes, mínima 13 graus, máxima 27. Sábado o sol também predomina com poucas nuvens, mínima 13 graus, máxima 29. Veja a previsão do tempo para todo o Rio Grande do Sul. A instabilidade se mantém no estado gaúcho nesta quinta. De acordo com a Metsul Meteorologia, uma massa de ar frio de forte intensidade atua sobre o estado e traz chuva para o norte e no nordeste do estado, em regiões como Alto Uruguai, Planalto, Serra, Aparados e Litoral Norte. O sol deve predominar no centro, oeste e sul do estado. Na Grande Porto Alegre e nos vales, muitas nuvens, com chance de chuva ou garoa em alguns momentos, mas podem ocorrer aberturas. Destaque para o frio hoje cedo em boa parte das regiões do estado. Vamos ver agora as temperaturas máximas. Em Porto Alegre, 22 graus. Na fronteira oeste, em Uruguaiana, 27. Na região norte, em Passo Fundo, 21. Em Santa Maria, na região central, 24 graus. Em Tramandaí e Torres, litoral norte, 20 graus. E em Pelotas e Rio Grande, na região sul, 22 graus. E a gente fala agora de uma situação quase inacreditável. O Ministério Público do Rio Grande do Sul deflagrou hoje de manhã, em Caxias do Sul, a Operação Ipo, uma organização criminosa abatia e comercializava carne de cavalo na Serra Gaúcha. 6 mandados de prisão preventiva e 15 de busca e apreensão referentes a 8 alvos estão sendo cumpridos desde as primeiras horas do dia. O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, GAECO, interceptou conversas e concluiu que o grupo abastecia estabelecimentos da cidade com grandes quantidades de carne provenientes do abate clandestino de equinos, com presença de DNA de cavalo em 2 hamburguerias. Segundo o promotor de justiça Alcindo Luz Bastos da Silva Filho, existia misturas de carnes de peru e suíno, com distribuição de 800 quilos por semana. Conforme o Ministério Público, o grupo não possui autorização para a comercialização de nenhum tipo de carne. Os estabelecimentos que compravam a carne ilegal abaixo do valor de mercado também vão ser investigados. A operação se concentrou na chácara onde a organização sacrificava os animais. Situação absurda, né? Sem nenhuma preocupação dessas pessoas com a saúde humana. Bom, nós estamos chegando a mais um bloco de interatividade para ver os recadinhos de quem está nos acompanhando, do nosso telespectador, da nossa telespectadora. Mande sua mensagem para a gente aqui, faça parte do nosso jornalismo. Nosso WhatsApp é o 51-99769-7129 ou então comente lá no nosso facebook.com/TV Cachoeira. Está com a gente aqui no Face o Marcelo Ramos mandando boa tarde. Boa tarde, Marcelo. Obrigado pela companhia.
A Jurema Barcelos está perguntando sobre a situação da ponte do Fandango. Pois é, Jurema, a situação da ponte é a mesma de ontem. Inclusive, nós não trouxemos novas atualizações porque, nesse primeiro momento, elas não existem. Então, a ponte prossegue com a passagem de veículos leves, tem ali aquele gabarito para passagem apenas de veículos pequenos, de carros, né, de motos, e também a passagem de pedestres. E sobre a balsa também segue a indefinição por conta de uma licença que é necessária para que o ancoradouro possa avançar um pouco mais sobre o leito do rio, porque o rio está muito baixo por conta da estiagem. Então não tem previsão nesse momento também para a balsa, tá bem? Obrigado, Jurema, pela participação. A Paula Alves da Silva está com a gente, a Tiele Figueiró Fagundes mandando boa tarde, Daniel Moraes Magalhães, obrigado a todos vocês pelas participações aqui na live, facebook.com/TV Cachoeira. Vamos para a tela? Recadinhos aqui do nosso WhatsApp. Molisson Machado. Aumento no valor das passagens e nenhuma melhoria na frota de ônibus. A população sempre é prejudicada. Absurdo. Ainda bem que não preciso pegar essas carroças. Tá bravo aqui o Molisson e ele cita aqui a empresa que opera o serviço de ônibus. Obrigado, Molisson, pela participação, destacando que Cachoeira aguarda, inclusive há muitos anos, a licitação do transporte coletivo urbano. Quem mais? Valdoni Silva, de Cachoeira. Quero agradecer os funcionários Clóvis e Nira, do Postinho da Marina. Excelente atendimento e sempre bem-humorados. Sou de Passo do Moura. Ótimo, se em todo lugar fosse assim. Um abraço, manda o Valdoni. E tá aí, então, o agradecimento a Clóvis e também a Nira. Registro feito, né? É isso aí. Aqueles bons serviços que são prestados devem ser reconhecidos e incentivados. Obrigado pela participação. Quem mais? Tem mais recadinhos? O Richard também tá com a gente. Quanto à remoção das abelhas, é só passar óleo diesel, diz ele, próximo que elas serão espantadas pelo cheiro. Faço isso na minha casa, no mato e funciona, diz aqui o Richard. Obrigado, Richard, pela participação. Mais cedo a telespectadora mandou mensagem, mandou vídeo, inclusive, sobre a questão do enxame de abelhas que estava ali no telhado da casa dela. E a recomendação que a gente recebe é dos bombeiros, que eles sejam chamados também nessas circunstâncias para fazer a remoção dos insetos. Quem mais? O Wesley, de Cachoeira do Sul. Iam fazer o camelódromo e não fizeram até hoje. Agora estão prometendo outras melhorias, diz aqui o Wesley. Obrigado, Wesley, pela participação. Ontem, inclusive, a Prefeitura anunciou a licitação, processo licitatório para melhorias na Praça Honorato. E você que está em casa, tem um recadinho para mandar para a gente? Tem um comentário, uma notícia que você gostaria de comentar ou então de nos informar? Faça isso, mande sua mensagem ou no Facebook, facebook.com/TV Cachoeira, ou então através do nosso WhatsApp, para onde você pode enviar uma foto, pode enviar um áudio, um vídeo. O número é o 51997697129. Já tem mais recados por aqui. E nós começamos ontem a exibir aqui no NT Sul uma série especial de reportagens sobre trem, com produção da TV Bom Dia de Erechim. Ontem você viu a história do município de Estação, no Alto Uruguai, que recebeu esse nome porque se desenvolveu ao redor de uma estação do trem. E hoje, no segundo episódio, nós vamos ver mais uma história de um município que nasceu e se desenvolveu a partir dos trilhos do trem. Uma cidade pacata, de pequenas casas simples e um pessoal com um olhar curioso e atento. Um povoado de moradores que, pelos operários que trabalhavam na linha de ferro, era chamado de viadutos. Isso para sinalizar o local, que tinha 3 pontes metálicas. Essas que ajudaram no desenvolvimento desse município, com a passagem das locomotivas que por aqui passavam. É que foi inaugurada a estação. E juntamente com a inauguração, e antes disso ainda, teve um povo que esteve trabalhando na construção desta rede férrea. Que o objetivo da rede férrea seria a ligação do centro do país, São Paulo, com o Rio Grande do Sul. Daí passando por Marcelino Ramos, Viadutos, Gaurama, até Santa Maria. E isso fez com que mesmo aquelas pessoas que trabalharam na época na construção, começaram a nossa povoação de viadutos. E o nome viadutos se deu porque o nosso relevo ele tem alguns morros
e que foi necessário a construção de 5 pontes entre Gaurama até Marcelino Ramos. E essas é que deram o nome à nossa cidade, de Viadutos. A estação de Viadutos foi inaugurada no ano de 1910, no dia 25 de outubro, junto com a ferrovia São Paulo-Rio Grande, que acompanhou e foi a principal personagem de muitos acontecimentos históricos, mas que hoje não lembram nada do que já foram. Era através dessas duas que o pequeno povoado da época era alimentado com as notícias de grandes jornais. Além de levar informação ao povo, o trem, com seus robustos vagões, era o meio de transporte de pessoas mais utilizado, servindo também para a locomoção de produtos agrícolas, madeireiro, pecuário e de outras mercadorias. Além de ser a segunda casa para muitos operários que trabalhavam aqui na estação, esse lugar também servia de encontro para muitos jovens que esperavam ansiosamente pelo apito do trem. Sou filha de ferroviário e a nossa história da ferrovia está no nosso DNA, porque a gente nasceu na beira dos trilhos, né? Então, meu pai começou muito jovem, aos 19 anos, a trabalhar em Santa Maria. São por essas mãos que hoje já refletem a marca dos anos, por esse olhar tímido e cheio de saudades que esse homem ainda consegue ver a outrora. Sem pensar duas vezes, vem a satisfação de respirar fundo e dizer: aqui tem gotas do meu suor. Bom, eu trabalhava na via permanente, que era a manutenção disso aqui, ó, da linha. Era a via permanente, né? E aí nós executava tudo que era serviço aí. Desde mudar dormento, mudar trilho, socar a linha, quando a linha baixava tinha que levantar, nivelar. E era tudo com a soca, quando botava a pedra embaixo do dormento. E tudo que era manutenção da linha, carregar trilho. A primeira entrada minha em 68, nós mudamos o trilho que tinha, era um tipo de trilho e foi colocado esse tipo de trilho que está aí hoje. Mas é assim, deixadas ao tempo do passado, que essas pontes e a estação encontram-se hoje. A gente criou a associação, que hoje se denomina Associação Amigos da Ferrovia. Em 2019 a gente constituiu todos os documentos, daí então a gente recebeu da prefeitura toda a guarda provisória e aí a gente começou a desenvolver os trabalhos, né? E a gente não vai só tratar o prédio, mas também o entorno da ferrovia. Eu sinto assim muito orgulho e muito prazer e tenho assim, ó, nunca tive vergonha de dizer que eu sou de Viadutos, que tem gente que sai de Viadutos e não diz que é daqui, né? E eu ensinei isso para os meus filhos. E cuidar do patrimônio seria a obrigação de todos. Uma esperança muito grande de poder futuramente até contarmos com um trem de turismo que saia de Marcelino e vá até Erechim. Então, nós da administração municipal, eu como prefeito, fico muito feliz e tenho um agradecimento muito grande a fazer essa associação. Você acompanhou o segundo capítulo da série Quando o Passado se Faz Presente. E agora, se você gosta de emoção e diversão, se prepare, porque a nossa próxima parada é a estação de Gaurama. E olha só, na estação agora encontra-se um museu. Ficou curioso? Então vem comigo que o trem já vai partir. Mas esse trem só parte amanhã, aqui no Telejornal NT Sul, mais um episódio dessa série especial produzida pela TV Bom Dia de Erechim. Gente, a prematuridade é, no mundo, a principal responsável pela mortalidade infantil antes do 5º ano de vida de uma criança. O mês de novembro ganha a cor roxa para marcar um movimento de conscientização para os cuidados e prevenção de partos prematuros. A Lena Caetano nos conta e mostra o trabalho realizado aqui em Cachoeira do Sul na atenção a esses bebês e a assistência prestada às mães, que muitas vezes são surpreendidas com o nascimento do bebê antes do tempo. Daniel, para essa entrevista nós viemos até o HCB, nós estamos agora no interior da UTI neonatal do HCB, que está toda assim, ó, com balões roxos, com um cenário todo diferenciado por aqui também no corredor. A gente vai mostrar algumas imagens para vocês.
Por quê? Porque o novembro ganha a cor roxa em função dos cuidados e da prevenção à questão da prematuridade. Muitos bebês, em torno de 12% dos bebês nascidos vivos em 2021, até agora, nasceram prematuros, um número bastante preocupante e que ganha relevância neste mês de novembro, quando se fala muito sobre o assunto, e aqui no HCB não é diferente, essa conscientização é trabalhada. E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso com a Elisiane, ela que é a responsável pelo setor aqui da UTI neonatal. Boa tarde, Elisiane. Boa tarde. Conta pra gente o seguinte, Elisiane, daqui a pouco a gente vai falar sobre esses preparativos todos aqui, essas atividades diferenciadas que vocês realizam neste período. Mas vamos falar um pouquinho sobre a questão de prematuridade. Nós temos atualmente aqui na UTI em torno de 5 bebezinhos internados, recebendo tratamentos e cuidados. A pergunta que eu te faço inicialmente é, todo bebê que nasce antes do tempo previsto é considerado prematuro? Qual é a definição de prematuridade? A definição da prematuridade se dá pela idade gestacional. Então, todo bebê que nasce abaixo de 37 semanas de gestação, ele é considerado um bebê prematuro. Então, que ele ainda não estava na sua idade para sair da barriga da mãe, né? E viver fora, né, do mundo extrauterino. Aqui na UTI neonatal, vocês têm a missão de fazer com que esse bebê nascido antes do tempo, digamos assim, popularmente, encontre ou reencontre aquele ambiente que ele deveria estar ainda, que é dentro da barriga da mamãe. Esse é o papel das UTIs neonatais, né? É fazer o desenvolvimento, né? Proporcionar que o desenvolvimento extrauterino seja o mais parecido do que se ele estivesse dentro da barriga da mãe. Em razão disso, a gente tem as incubadoras, que são aquecidas, umidificadas, e todo o ambiente é preparado para que esse bebê tenha o menos impacto, né, de ele estar fora da barriga da mãe, para poder desenvolver, né, as atividades que ele deveria estar fazendo dentro da barriga da mãe ainda, os exercícios musculares, para ele poder estar com todo o seu tono muscular depois, para ele conseguir mamar, conseguir se desenvolver. Então, a UTI neonatal tem esse papel de proporcionar fora do útero da mãe, né, o momento para ele se desenvolver, assim, o ambiente para ele se desenvolver. Em que situações habitualmente ocorrem esses partos prematuros? A maioria das vezes é por condição materna. Então, por condições da mãe, né, que a mãe tem alguma patologia na gestação, que esse bebê precisa sair desse ambiente, que está pior para ele estar dentro do útero materno do que estar fora. Então, poucas vezes são condições do bebê. Na maioria das vezes são condições da mãe. Ou é a mãe que é hipertensa, ou é a mãe que está diabética, ou que ela tem alguma outra infecção, né, onde seja melhor ele sair desse ambiente que está prejudicando e vir para uma UTI neonatal. Aqui em Cachoeira do Sul, no HCB, crianças de outras cidades também são tratadas. Isso, a nossa UTI ela é regional para os municípios da 8ª Coordenadoria, que são 12 municípios contando com Cachoeira, e nós também participamos da Central de Leitos do Estado, que é uma central de regulação para leitos de hospitais, onde tem necessidade de leito, esse paciente vem. Então, a gente já teve paciente de várias cidades, né, do Rio Grande do Sul, não só dos municípios da 8ª, mas conforme a demanda da central de leitos também necessita. Lisiane, a gente sabe que aqui no HCB, já há muito tempo, vocês participam daquele projeto Mamãe Canguru, né, em que o bebê nasce, mas mesmo aqui na UTI, a mamãe sempre acompanha, aquela proximidade da pele com pele, isso aí ajuda muito, é a questão da presença da mãe também. Com a questão da pandemia, isso deixou de acontecer, reduziu, até porque os pais também estavam participando e participam desse tipo de trabalho também, né? Isso, o papel da família é fundamental no desenvolvimento desse bebê, né? Principalmente a mãe e o pai, que são as pessoas que são mais próximas, né? E a mãe tem toda ainda a questão do aleitamento materno, né? Que depende dela, né, para acontecer. Nessa questão da pandemia, agora, a gente não limitou a entrada das mães, até porque, né, as mães são essenciais, e por um período a gente teve que limitar a entrada dos pais. E hoje a gente já retornou, conforme a avaliação do nosso Comitê Covid, também das liberações dos protocolos do Estado. Hoje os pais já estão de volta na UTI nos domingos, eles conseguem vir visitar. Mas isso, com o tempo, a gente vai ampliando para todos os dias, né? Porque essa separação ela não pode existir, ela não deve existir.
Então, hoje, para preservar os bebês, o pai entra uma vez por semana. Mas, aos poucos, a gente vai, né, liberando para que ele venha todos os dias, como deve ser, né? Como deve não ter essa quebra da separação da família. Então, assim, aos poucos, agora, conforme for melhorando a situação também, a gente vai liberar os pais para retornar. Como é que vocês sentem aqui, Lisiane, no dia a dia, a questão... tem o bebezinho, evidentemente, que está sendo tratado porque ele está com algum problema e precisa de um tempo para se recuperar, para entrar no peso ideal e tudo mais, mas tem também aquela questão psicológica da mãe, principalmente, né? Que toda mãe engravida e tem a expectativa de um bebezinho 100%, saudável, nascer, né, com o tempo ideal e tudo mais. Como é que fica essa questão? Como é que ela é tratada? Como é que ela é acompanhada? Dentro das UTIs, né, e aqui não é diferente, a gente trabalha com o bebê real e não com o bebê ideal. Né? O bebê ideal é aquele que a gente pensa quando a gente faz o pré-natal, quando a gente está gestante, que faz todos, né, os preparativos, faz o chá de bebê, faz todas aquelas coisas, né, se preparando, né, para esse bebê chegar a tempo. Esse é o bebê ideal, essa é a gestação ideal. E hoje nós trabalhamos com o real. O que é o real é muitas vezes a mãe que não conseguiu fazer o chá de bebê porque não deu tempo. A gente teve várias mães aqui que nos diziam, tinha marcado as fotos para a semana que vem, mas eles nasceu antes, né? Então, hoje aqui a gente trabalha com o nenê real. E o nenê real, muitas vezes, ele não é muito fácil. Né? Ou ele é muito pequenininho, ou ele é bem diferente do que eu imaginava, ele é muito magrinho, ele ainda não está mamando, né? Ele tem que ficar separado de mim porque ele está no respirador. Então, a questão psicológica, a questão social também é um ponto muito importante para a gente trabalhar. A gente tem uma equipe de psicólogo e assistente social que atendem aqui as nossas mães, que fazem o acompanhamento para ajudar elas, auxiliar, né? Porque não é fácil elas enfrentarem, terem um bebê, não levarem para casa, deixar toda a sua vida lá fora e ficar dedicada aqui à UTI. Então, esse é um fator muito importante e que faz parte do tratamento, né, do bebê e da sua família. Bom, aqui também, nesse período que as mamães ficam aqui acompanhando seus bebês, vocês também, a gente percebe que tentam fazer coisas diferentes de uma certa maneira. Quando a gente entrou aqui, vocês veem nas imagens, a gente já teve lá na recepção da ala materno-infantil um cenário todo diferenciado, alusivo ao Novembro Roxo, e o pessoal também tirando fotos aqui na UTI neonatal, os bebezinhos com roupas de super-heróis. Então, tem essa preocupação também de algo diferente além do tratamento. A gente sabe que não é fácil, né? Que é um bebê que fica 15 dias, 20 dias, 1 mês, 2 meses, 3 meses aqui dentro. Então, a gente sabe que não é fácil para elas enfrentar. E a gente tenta, então, deixar o ambiente menos pesado, né? Ser menos difícil para a mãe encarar, para a mãe e toda a família. Então, a gente faz o mêsversário, que é toda vez que o bebê completa 1 mês, independente se ele faz 1, 2 ou 3 mêsversários aqui, a gente enfeita a incubadora, a mãe ganha um bolinho. Então, ela ganha um presente de que, bom, mais uma vez esse bebê ultrapassou, né, 1 mês, está mais perto da gente sair. O ganho de peso também. Quando a gente trabalha em neonatal, com bebês muito pequenininhos, a gente aprende a valorizar 10 gramas, 20 gramas, 30 gramas. Né? Coisas que num bebê normal a gente nem se dá conta, né? Num bebê de tempo normal a gente não se dá conta. Então, cada vez que o bebê atinge 1 quilo, a gente tem uma medalha, a gente faz uma festa, a mãe comemora. Quando atinge 2 quilos, a gente também presenteia ele com uma medalha, então é sinal de que esse bebê está ficando forte. Então, essas coisas que a gente vai fazendo, as datas comemorativas todas a gente faz, né, coloca roupinha especial nos bebês, as mães recebem presente. Então, a gente faz isso para que ajude ela, né, a enfrentar esse período que não é fácil, mas que a gente tenta, né, deixar menos pesado e que ela possa depois ter lindas histórias para contar para os seus bebês quando eles forem grandes. Bom, a gente falou e com certeza tem muitas gestantes, muitas futuras mamães que estão nos assistindo. E muitas delas até que em algum momento, né, ficaram um pouco receosas, com medo, mas né? Ninguém está livre, mas não é o que se quer. Mas tem também, né, Lisiane, eu acho que é importante a gente destacar a questão do cuidado do pré-natal, de se cuidar e de prevenir, né, para evitar, né, o que pode ser evitado. A gente sempre fala que a gente está aqui para atender o bebê que não poderia ficar dentro da barriga da mãe, né, por alguma questão que era melhor para ele sair.
né? Então, as mães que têm a possibilidade de fazer os tratamentos durante a gestação, de fazer os acompanhamentos, de fazerem os exames, que façam. A gente não quer que bebê nasça prematuro por descuido, porque a mãe se atrapalhou no pré-natal e acabou não conseguindo fazer, ou ela deixou de fazer os exames, deixou de usar os antibióticos que foram prescritos. A gente está aqui para atender os bebês que realmente precisaram sair da barriga da sua mãe. Então, a gestante, faça o seu pré-natal, acompanhe, dá sempre muito certo, né? A maioria das gestações vão até o termo, que a gente diz, que é até as 40 semanas, né? E a gente quer que realmente venham para cá os bebês que precisam mesmo. Então, as gestantes que estão em casa, né, que estão... né, ou que tu tem uma amiga gestante, uma comadre gestante, então isso tem que ficar de alerta, assim. Cuide-se, vá no pré-natal, faça todos os exames, usem as medicações que forem necessárias, porque esse bebê é o melhor para ele, a melhor incubadora é a barriga da mãe. Como muitas vezes não pode, daí a gente faz o papel, mas a melhor incubadora é a barriga da mãe ainda. Naturalmente, nada como a barriguinha da mamãe. Não tem incubadora melhor, não. O corpo da mulher já é feito para isso, né, já está pronto para isso. Então, que venha para cá realmente os bebês que precisarem de um tratamento e que a gente está de braços abertos esperando. Tá bom. Obrigada, Elisiane, por tua participação conosco mais uma vez, pelos esclarecimentos e informações e parabéns pelo trabalho de vocês, viu? É lindo. A gente que agradece toda vez que vocês ajudam a divulgar o nosso trabalho, a gente faz para isso, para a comunidade de Cachoeira. Isso aí, nosso abraço a toda a equipe do HCB, profissionais e nossa solidariedade também com os papais e mamães que estão passando por esse momento que gera uma certa preocupação, ansiedade de receber o seu bebezinho prematuramente e a ansiedade de poder levá-lo logo para sua casa, né? Bom, nós estamos chegando ao nosso último momento de interatividade. Vamos ver aqui os recadinhos que estão chegando dos nossos telespectadores, dos nossos internautas. Está com a gente aqui a Suzana Hernandes no nosso facebook.com/TV Cachoeira. Boa tarde, Suzana. Tudo de bom para você? Obrigado pela companhia. Adriana Rodrigues, Fátima Vieira também está com a gente. O JL Peixoto, estou assistindo a TV Cachoeira aqui na Palma, interior de Encruzilhada do Sul. Obrigado, JL. Grande abraço para você, para os amigos de Encruzilhada do Sul. Vamos para a telinha? Tem recados também no nosso WhatsApp, 51997697129. Está com a gente aqui a Angélica. Parabéns, equipe do HCB, pela dedicação e carinho com as mães dos prematuros. Minha Maia ficou na UTI neonatal em setembro de 2020. E a Angélica mostra a foto pra gente da pequena Maia, olha aí, passando por esse momento, né, de ter nascido prematura e estar na UTI neonatal. Obrigado, Angélica, pelo relato, né, e mais uma vez o nosso abraço, nosso carinho pela dedicação dos profissionais do HCB. Quem mais? Marcos Adiel também está com a gente. Parabéns pela reportagem sobre os trens. Na minha infância, viajei várias vezes de trem. Uma pena que a maioria das estações não estão conservadas, diz aqui o Marcos Adiel. Obrigado, Marcos, pela participação. Amanhã tem mais um capítulo. Se você gosta de trem, sabe da importância que as ferrovias tiveram na construção do Rio Grande do Sul, a influência que tiveram para muitas cidades, não perca. Tem mais uma edição amanhã, produção especial da TV Bom Dia lá de Erechim. Quem mais? Vinícius Silva está com a gente. Licitação do transporte coletivo foi prometido pelo governo que sairia no primeiro mês, mas não foi cumprida até hoje, diz aqui o Vinícius. Vinícius, obrigado pela participação. Só para trazer aqui um esclarecimento sobre a licitação dos ônibus, né? O processo licitatório foi aberto. Nesse momento, essa minuta, vamos dizer assim, esse projeto básico da licitação está no TCE, Tribunal de Contas, em Porto Alegre. Foi entregue ali dia 25, dia 26 de outubro. E o TCE tem 90 dias para apreciar. E aí depois, enfim, mais um andamento. Então a burocracia é longa e a promessa de campanha do prefeito José Otávio Germano era de fazer a licitação no seu primeiro ano, né? Então está aí a cobrança dos nossos telespectadores. Quem mais? A Wanda. Utilizo a BR-153 para ir e vir para casa. Vejo muita imprudência dos motoristas e falta de sinalizações na faixa. É muito perigosa, diz aqui a Wanda. Obrigado, Wanda, pela sua participação. Obrigado a você de casa pela participação. A edição de hoje do NT Sul está terminando. Obrigado pela sua companhia e acesse tvcachoeira.novotempo.com para outras informações. A gente volta a se encontrar amanhã, sexta-feira, ao meio-dia, aqui na TV Cachoeira. Excelente tarde para você. Até lá. Tchau.